A paz do Senhor Jesus, nestes versículos Deus vai falar contigo, amém? Lucas capítulo 1, versículo 11 seguinte, que diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, darás à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o Espírito e a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e dos rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Louvado seja Deus por esses versículos. Amados irmãos, aqui nós vamos ver que é o anúncio de João Batista. Nós sabemos que João Batista foi o que veio antes de Jesus Cristo, o precursor, para poder falar e preparar o caminho do Senhor, assim como está escrito e o próprio anjo fala. E nós vamos ver que o cumprimento, né, ele se realiza, a promessa se cumpre, mas aqui nós vamos ver que o anjo se aproxima e fala: olha, tua oração foi ouvida. Se foi ouvida é porque ele fez a oração, pedindo a Deus um filho. Só que aqui a gente percebe que ele já tinha perdido a esperança, porque ele estava olhando para o cenário, olhando para a idade dele, e enfim. Só que Deus se revela aí através do anjo, dizendo: não, o filho vai ser dado e ele será grande, e ele não vai ser qualquer filho, ele vai ser alguém que vai anunciar acerca do Todo-Poderoso, acerca de Deus, Jesus, o Filho. Nós sabemos, e conhecendo a história, que exatamente do jeito que foi falado e anunciado acerca de João, assim ele viveu e assim se cumpriu, né? João, ele não bebia bebida forte e também não bebia vinho, e era cheio, né, da virtude, do poder e da autoridade de Deus. A virtude, o espírito que estava na vida de Elias também estava na vida de João Batista. E nós vamos compreender que João, por causa do nascimento de Jesus e de Herodes se levantar e querer matar as crianças ali até os 2 anos de idade, porque tinha medo de perder o seu trono, a sua cadeira de rei, e a intenção era matar a Jesus também. Então, ele e a família fogem para o deserto, certo? E nós vamos ver que quando ele começa a pregar, ele está no deserto. Mas o que o Espírito Santo ministra ao meu coração é que geralmente quem tem promessa, o processo dele será no deserto. O processo dele será com grande dificuldade. Veja bem, deserto, lugar de sol escaldante. Deserto, lugar de escassez. Deserto, lugar que não tem sombra. Deserto, lugar de dificuldade. Lugar de lamento. Lugar de solidão. Deserto, lugar onde Deus nos coloca justamente para nos tratar. Porque nós vamos compreender que esse menino foi levado para o deserto. E quando a gente pensa em deserto, a gente pensa: vai morrer, vai ser destruído, não vai sobreviver. Só que isso acontece com quem não tem Deus na vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deserto só morre quem não está com o Espírito Santo de Deus. Mas se você estiver com o Espírito Santo de Deus, deserto vai ser a porta que Deus vai abrir dali para o início do seu ministério. Aleluias! E é isso que nós temos que compreender. Deus, muitas das vezes, nos coloca em processos, em situações onde nós, com a nossa ótica, nossa visão humana, olha e fala: não terá jeito, promessa não vai se cumprir. Como que alguém vai se desenvolver no deserto? Aleluia! Mas aí é que está. Quem está com o Espírito Santo de Deus, em qualquer lugar se desenvolve. E o deserto é um lugar exatamente onde Deus coloca a gente para a gente não se corromper, para a gente não se misturar, para a gente não ficar no meio da multidão, mas separado, sendo lapidado, sendo tocado, sendo conduzido. E ali deserto é lugar onde a gente escuta a voz do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é maravilhoso.
Glória a Jesus. Porque nós vamos ver no capítulo 3 que depois do deserto de João Batista, veja bem, capítulo 3, o versículo 4 seguinte, que diz assim, ó: segundo o que estava escrito no livro do profeta Isaías, uma voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Nós vamos ver que João, ele estava no deserto quando Deus o coloca para pregar, quando o coloca para anunciar. Nós vamos ver e olhar para trás. João não morreu no deserto, João não morreu de fome, João também não morreu de sede. E a provisão de Deus estava sobre a vida de João. Porque aqui, ó, capítulo 2. Sendo Anás e Ceifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João e trouxe a ele a palavra de Deus, filho de Zacarias. Então aqui ele foi levantado. Mas irmã Inês, eu não estou entendendo. Você vai entender. O teu deserto não é para te matar. O teu deserto é para Deus te lapidar. O teu deserto aí será uma porta onde Deus vai abrir para você entrar e fazer aquilo que Ele disse que você faria. Porque nós muitas das vezes olhamos para o palco, olhamos para o brilho, olhamos para a honra, mas a gente se esquece de olhar da onde Deus tirou, da onde Deus entrou com o livramento, de como aquela pessoa sobreviveu naquele deserto. E não existe uma outra forma de sobreviver nos desertos da nossa vida se nós não tivermos abalizados na palavra de Deus e na companhia do Espírito Santo. Porque nós vamos ver que tudo aquilo que foi anunciado de João, falado, profetizado acerca de como ele seria, aconteceu. Mas não antes de passar pelo deserto. O deserto da vida, porque todos nós somos homens normais. A diferença é que nós temos o Espírito, mas não é porque nós temos o Espírito Santo de Deus que a nossa vida não precisa ser melhorada, que nós não precisamos ser lapidados. Deus sempre vai nos lapidar e vai nos preparar. Para quê? Para que a gente não venha interferir ou atrapalhar os planos de Deus, os projetos de Deus acerca daquilo que Deus quer usar, acerca do propósito comigo e contigo, aleluia. Então Deus nessa manhã está dizendo: esse deserto não te mata, meu filho, esse deserto não te mata, minha filha, mas pelo contrário, você vai sair daí com autoridade, com graça, com ousadia, e o propósito que eu tenho na sua vida se cumprirá. Porque aí você dará vazão, você dará liberdade e você será instruída e você vai aplicar aquilo que é para ser aplicado ou falado aquilo que é para ser falado. Porque João não teve papas na língua. Ele denunciou o pecado, ele chamou o povo e disse que era necessário conversão, que era necessário mudança de vida. Ele anunciou e falou de Jesus Cristo e disse que ele era maior, que ele não era digno de desatar-lhes a sandália. E que ele era o Cordeiro vivo de Deus, que tirava o pecado do mundo. João estava dizendo: eu estou aqui batizando com água para a remissão dos pecados, mas vai vir um mais forte, mais poderoso do que eu. E ele vai sim perdoar os vossos pecados, mas ele vai batizar vocês com o fogo, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes nós passamos por esse deserto justamente para que a gente dê a glória para Deus. Porque muitas das vezes nós, seres humanos, nós vamos nos exaltar. E quantas pessoas se exaltando? Quantas pessoas que passaram por um deserto da vida, Deus lapidou, Deus preparou, mas também se exaltaram no final. Perderam a graça de Deus. Porque se esqueceram de onde Deus tirou, o deserto que Deus fez passar. Só que Deus nesta manhã Ele está dizendo: deserto é lugar aonde você será levantado. Deserto é lugar aonde você será usado. Deserto é lugar aonde você recebe maná, aonde você recebe instrução,
aonde Deus te lembra e te mostra quem é você, qual é o seu lugar e para que você veio. Porque João entendeu, e quando ele entendeu, ele saiu a apregoar. Ele saiu a fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então, Deus está dizendo nesta manhã para você, esse teu deserto é para você se levantar, é para você se colocar de pé, é para você ser colocado dentro desse projeto na qual eu disse que você estaria. Porque não existe um outro meio, uma outra forma de chegar aonde Deus quer que você chegue, sem antes passar por esse deserto. Deserto que você não compreende, deserto que você, muitas das vezes, questiona com o Senhor. Só que a gente não vai ver na história aqui, escrito, que João questionou. Mas eu tenho certeza que ele questionou. Porque nós, seres humanos, nós questionamos o Senhor. Nós questionamos as situações que ele permite. Só que aqui nós vamos compreender que o deserto de João não era para a morte. O deserto era para livramento. E é isso que Deus te fala nesta manhã. Esse deserto é para livramento. E veja bem, o livramento não será só para você. O livramento será para a sua família, porque foi isso que aconteceu com João. Porque João não foi sozinho para o deserto. João foi com o pai e com a mãe para o deserto. Por quê? Para poder livrar o menino daquela época da morte. Porque ele era bebê. Quando Jesus nasceu, ele tinha 6 meses. E a sentença era até criança de 2 anos. Veja bem. A sentença que está sobre a tua vida, a tua casa, sobre o teu relacionamento, o seu casamento, sobre o teu filho e tua filha, neste deserto, é neste deserto, Deus diz nesta manhã, que haverá livramento da minha parte na sua vida. Então descansa em mim e continua firme, porque é desse deserto que Deus vai te levantar. Amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar.